Sejam muito bem-vinda, pastora Moana aqui, mais uma manhã no nosso encontro do Devocional ao vivo, e o tema de hoje é o poder do perdão. Eu encontrei a necessidade de falarmos disso, sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que são cristãs há tanto tempo, conhecem Jesus, conhecem a Bíblia, e há tanto tempo elas continuam presas na falta de perdão. E você sabe que existe um poder no perdão, aquele que perdoa e pede perdão mais rápido. Ele tem uma característica: ele é o mais maduro. Ele é o que mais se sente amado, porque quem muito ama, muito perdoa. Quem muito perdoa, muito já foi perdoado. Você sabe que o que primeiro perdoa, ele tem uma característica: ele não é orgulhoso, ele é humilde. Aquele que é muito perdoado, muito perdoa. Você entende, então? A falta de perdão, ela nos revela, e nós vamos falar um pouco disso. Mas a falta de perdão, ela tem um poder de autodestruição. Veja como isso é forte. Tem o poder de autodestruição. Eles são capazes de desenvolver. Vários psicanalistas e psicólogos fizeram estudos profundos e descobriram que a falta de perdão, elas são capazes de desenvolver doenças psicossomáticas. O que são isso? Doenças psicossomáticas são doenças emocionais que nem imaginamos, como problemas cardíacos, como úlcera, como depressão, como nódulos ou até mesmo como tumores. Nossa, são doenças físicas que podem ter origem da dificuldade de perdoar. É como se essa pessoa, mulheres, olha como isso é forte, é como se essa pessoa implodisse por dentro, ou seja, como se ela explodisse para dentro dela mesmo. Tudo isso por não conseguir liberar o perdão, sabe? Eu costumo dizer que a falta de perdão, ela é como uma isca. Como assim, pastora? A falta de perdão, ela é como uma isca. Sabe quando a gente faz uma isca para pescar um peixe, né? É bem pequenininho que o peixe ele vai morder, né, para poder ser pescado. É bem pequenininho, né? E coloca na isca, é bem pequenininho. E muitas vezes são coisas bem pequenas que fazem com que nós mordamos a isca de Satanás, né? A isca da ofensa, a isca da falta de perdão. Nós mordemos essa isca. E nós mesmos somos pegos, nós mesmos mordemos a isca e nós mesmos morremos. Quando o peixe ele morde aquela isca, ele é pescado e ele é pescado para morrer. Entende? Então, quantas vezes nós mordemos essa isca? São coisas às vezes até pequenas, como no anzol para pescar um peixe. São coisas de pequenas em pequenas que vão se formando, e quando nós vemos, nós já estamos mortos por dentro. Nós já desenvolvemos várias doenças emocionais. Nós já estamos ali presos em sentimentos que não nos pertencem. Você está entendendo? E eu costumo dizer que a falta de perdão, ela é como um veneno que nós tomamos querendo matar o outro que nos ofendeu. Mas quem morre somos nós mesmos. Você está entendendo como é forte? Como é forte você não perdoar o outro? E nós vamos destrinchar tudo isso na Bíblia, porque é necessário falarmos sobre isso. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre essas partes específicas que nós vamos falar na Bíblia hoje, porque a hipergraça tem invadido as igrejas e tem colocado de lado a importância de nós entendermos o que é pecado. Você está entendendo? Porque hoje em dia não se fala mais sobre pecado, hoje em dia se fala mais sobre hipergraça, sobre faça o que você quiser e Deus vai te perdoar. Não é bem assim.
assim. Não é bem assim. Você tá entendendo? Existem princípios e Deus, ele não quebra princípios. Você tá entendendo? Então eu não vejo muitas pessoas falarem sobre o que nós vamos falar aqui hoje, nesta manhã. Esses versículos que nós vamos destrinchar, que o próprio Senhor Jesus deixou para nós como princípios, e eu não escuto as pessoas pregarem muito sobre isso, mas eu não tenho medo de pregar a verdade. Talvez depois dessa mensagem você não me ame mais, mas eu não estou nem aí. O que eu quero é pregar a verdade. Eu não me importo com a minha reputação, eu não me importo com os seguidores, o que eu me importo é de ser verídica na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim comigo. Em Marcos 11, 25, a palavra do Senhor diz assim, gente, eu vou falar só da Bíblia hoje. Eu vou ler só a Bíblia hoje. Não sou eu que estou dizendo frases de efeito. Não sou eu que vou estar contando experiência. Não, eu vou falar sobre a Bíblia com você. Porque eu entendo a necessidade desses últimos tempos. Nós voltarmos aos primórdios. Nós voltarmos aos princípios. E o princípio do perdão é base para o cristianismo. Para aqueles que se dizem seguidores de Cristo. Eles precisam ter a característica de Cristo. E que característica é essa, pastora? Gente, eu vou ler com vocês. Olha só. A parábola do servo impiedoso. Preste atenção. Está lá em Mateus 18, 21 ao 35, que diz assim. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou assim, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Veja bem, note, se você conhecer as características de Pedro, e eu amo estudar os discípulos, aqui Pedro estava querendo se sobressair até sobre Jesus, né? Dizendo assim, até 7 vezes, ou seja, Pedro estava dizendo assim, eu já perdoei. Até 7 vezes eu já perdoei. Até aí é o meu limite. Sabe? Como se ele quisesse dizer isso. Até 7 vezes querendo convencer Jesus que até 7 vezes tudo bem. E aí Jesus responde assim, ó. E Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus conta uma parábola. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de pratas. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia apenas 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tem paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Aí Jesus completa, assim também lhes fará o meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão.
Mulheres, essa parábola já está bem nítida o que Jesus ele quis dizer. Aqui Jesus estava falando, trazendo uma parábola sobre ele, o Senhor Jesus, Deus, né? Deus, o perdoador, que perdoa as dívidas, que esse servo que chegou para o seu Senhor, ele devia muito, pratas valia muito naquele tempo, muito, e ele jamais seria capaz, valia hoje como milhões, e ele não seria capaz de pagar. E ele chega para o seu Senhor e pede misericórdia. Esse Senhor representa Deus. Ele chega e pede misericórdia, assim como somos nós, né? Com os nossos pecados, chegamos para Deus, pedimos perdão, pedimos misericórdia, pedimos que Ele nos perdoe, pedimos que Ele nos lave. E o Senhor faz o quê? Perdoado estar as tuas dívidas. E aí o que acontece? Assim que esse servo sai dali perdoado todas as suas dívidas, que eram muitas e que ele não poderia pagar de forma alguma, ele encontra um conservo dele que devia bem menos do que ele devia ao seu senhor. Ele devia binários, ele devia bem menos do que prata, ele devia muito menos. E o que é que ele faz? Ele pega aquele conservo e manda colocar dentro de uma cadeia. E então, quando o seu Senhor sabe o que ele fez, o seu Senhor diz o quê? Você vai ser torturado. Você vai ser torturado, porque eu te perdoei, você não perdoou. E agora, então, olha o que é que diz. O Senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive. Irado, olha isso, irado, seu senhor entregou aos torturadores até que ele pagasse tudo que ele devia. E aí Jesus completa: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Gente, Jesus está dizendo: assim também lhe será feito se você não perdoar. O que vai ser feito, pastora Moana? Gente, uma parábola para bom entendedor basta. A parábola está dizendo aqui: se você não perdoar, você vai ser entregue aos torturadores. Pastora, eu não acredito que eu tô aqui esta hora da manhã para a senhora me dizer que eu vou ser entregue aos torturadores. Porque Jesus está dizendo, não sou eu, Jesus está dizendo: assim lhe fará o meu Pai Celestial, se você não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Porque aqui, gente, você está vendo que o Senhor, ele perdoou as dívidas maiores, ou seja, o nosso Senhor, ele nos perdoa todos os dias com dívidas maiores, com morte de cruz. Ele foi lá, nos perdoou com morte de cruz, para que nós não fôssemos consumidos, para que a gente pudesse ter uma eternidade ao seu lado. Ele foi lá, ele morreu, ele pagou as nossas dívidas. E lá estamos nós, sabe como? Como agiotas de Satanás, cobrando dívidas que o Senhor, ele já perdoou. Você tá entendendo? Muitas vezes nós nos comportamos como agiotas de Satanás. Como é isso, pastora? Nós estamos cobrando os nossos irmãos dívidas que Deus, ele já pagou por nós, que Jesus já morreu por nós. Você está entendendo? E nós estamos num posicionamento de agiotas de Satanás, cobrando algo que já foi pago. E aqui a Bíblia é bem clara quando diz assim: se você não perdoar, você será lançado aos torturadores. Talvez você está sendo aí torturado emocionalmente. Você está sendo torturado fisicamente porque você não está perdoando. Você está preso. Você está num cárcere preso, sendo torturado, porque você não perdoa. Você está entendendo? Então eu preciso que hoje você tenha esse entendimento, que a falta de perdão, ela tem o poder de fazer mal a você mesmo. A falta de perdão não faz mal à pessoa que você não perdoou.
A falta de perdão não faz mal à pessoa que te ofendeu. A falta de perdão faz mal somente a você. Você está aí nesse cárcere sendo torturado porque você não perdoa. E você está aí desenvolvendo várias doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, úlcera, gastrite nervosa. Você está entendendo? Problemas cardíacos, muitos deles, as raízes são por causa da falta de perdão. E você está aí sendo torturado. Dia e noite essa pessoa não sai do seu pensamento. Dia e noite essa situação não sai do seu pensamento. E você está sendo ali torturado emocionalmente, porque você não perdoa e não libera perdão. Você tá entendendo? Então é necessário você entender que o primeiro passo para você perdoar, é necessário você entender, quando você entender dessa forma, você vai trazer leveza para sua jornada. É necessário que você entenda, como assim? Deus que é santo, que é puro, que não tem pecado algum, perdoou os meus pecados que são muitos, perdoou os meus pecados que são podres, que são trapos de imundícias, perdoou aquilo que era imperdoável. Deus me perdoou. Como eu, que não sou nada nem ninguém, posso não perdoar alguém que me fez mal? Você tá entendendo? A falta de perdão, ela nos revela, e eu vou te provar. Em Lucas 7, 47, 48 diz assim: por isso eu digo a você, seus pecados, que são muitos, são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Então a falta de perdão, ela nos revela. Se a gente não perdoa, é porque a gente pouco ama. A gente pouco ama. Então, se eu não perdoo, é porque eu não amo. Você tá entendendo? Eu não amo. Então, a falta de perdão nos revela. Revela que nós não amamos. Revela que nós não se sentimos amados por Deus. Revela que nós não sentimos perdoados por Deus. A falta de perdão revela a nós mesmos. Não revela o ofensor. Revela a nós mesmos. Sabe o que eu tenho proclamado? É muito melhor que você libere perdão do que você carregue pesos desnecessários. Você tá entendendo? É necessário você liberar os pesos. É necessário você liberar o perdão para que você seja livre. A falta de perdão só está te revelando e está te levando para um lugar de quê? De amargura. É como se como é que se fala? Um poço chamasse outro. Você tá entendendo? Um poço chama outro. A falta de perdão te amargura. A falta de perdão, ele te causa doenças emocionais. A falta de perdão, ele vai ali, ele te encontra no lugar e te coloca no lugar de depressão, de ansiedade. Você tá entendendo? Existem pessoas que estão presas a falta de perdões de 15, de 20, de 30 anos atrás. Gente, não faz isso não. Esses dias eu atendi no gabinete, né? Eu tive um atendimento com uma ovelha que ela carregava faltas de perdão de 15, 20 anos atrás, gente. E ela estava ali desenvolvendo várias doenças emocionais. E eu dizia assim, nossa, tudo já se fez novo. Olha só o que essa falta de perdão está te causando. E as pessoas tendem a carregar essas doenças emocionais, porque é uma forma delas se vingarem daquele que o ofendeu. Mas eu estou aqui para te dizer, essa vingança que você acha que está bem tramada, está apenas te matando. Você está entendendo? Olha só o que é que diz em Marcos 11, 25. E sempre que estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, mulheres, aqui eu entendo que quando eu estiver orando e eu entender que eu tenho algo contra alguém, eu preciso naquele momento perdoar esta pessoa. Sabe por quê? Aí a Bíblia completa, para que o vosso Pai também vos perdoe as suas ofensas. Então a Bíblia aqui está sendo muito clara que Deus, ele vai me perdoar.
Quando eu estiver orando e eu lembrar que eu tenho alguém que eu preciso perdoar, o Senhor vai me perdoar também se eu perdoar esta pessoa. Você tá entendendo? Talvez as tuas orações, elas não estão sendo ouvidas. Talvez as tuas orações, elas não estão subindo. Sabe por quê? Porque você está carregando pessoas dentro de você que você ainda não perdoou. Como Deus, ele vai te perdoar? Aí eu vou completar. Não, pastora, não completa não, por favor. Não completa não. Lucas 6:37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condenei e não sereis condenados. Perdoem e serão perdoados. Quando você não perdoa alguém, você está julgando alguém. Quando você não perdoa alguém, você está condenando alguém. E a Bíblia diz, perdoe e serão perdoados. Se você não perdoa, você não será perdoado. Pastora, que palavra dura. I'm sorry, eu estou lendo só a Bíblia. Eu só estou lendo a Bíblia e estou interpretando para você, para que você entenda o poder da falta de perdão. O poder da falta de perdão, que tem o poder de te aprisionar. Minha irmã, não aprisiona o ofensor não, minha irmã. Se essa é a tua vingança contra o ofensor, eu estou aqui para te dizer que a falta de perdão não aprisiona o ofensor. A falta de perdão aprisiona você. A falta de perdão não mata o ofensor. A falta de perdão mata você. Enquanto você está aí morrendo e remoendo algo que alguém te fez, você está morrendo, enquanto o ofensor está ali lindo e maravilhoso e você está aí morrendo com doenças emocionais, está sendo torturada emocionalmente e espiritualmente porque você não libera perdão. Minha irmã, você está tomando um veneno tentando matar o ofensor, mas quem está morrendo é você. Você precisa nesse momento parar de condenar o ofensor. Faça uma oração e diga, Senhor, Tu és o reto juiz. Tu és o juiz reto e Tu podes julgar esta causa. E esta causa eu entrego nas Tuas mãos porque Tu sabes nos julgar perfeitamente. A Ti eu entrego. Pronto, minha irmã. Pronto. O lugar de juiz não é teu. O trono do juiz não é seu, não é nosso. Você tá entendendo? Não é nosso. É do Senhor. Só Ele tem autoridade para julgar. Você tá entendendo? Mas você não está preparado para essa conversa. Sabe por quê? Porque você está sendo ensinado errado sobre o Evangelho. Hoje em dia o Evangelho é que a minha vitória tem sabor de mel. Ou seja, a minha vitória, ela vai fazer mal para os meus inimigos. Minha irmã, eu estou aqui para te dizer, isso é uma vergonha, isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não diz nada contra o outro. O verdadeiro evangelho é sobre o que nós podemos ser transformados. Você está entendendo? É sobre o que Deus está fazendo em você. Você está entendendo? O evangelho não é uma arma contra alguém, minha irmã. O evangelho não é algo, não é uma vingança. A justiça de Deus não é uma vingança que você tem pro ofensor, não. Porque eu tô aqui para te dizer uma verdade dura. Deus também ama o teu ofensor. Ah, não, pastora, eu não acredito. Mas ela me traiu, ela falou mal de mim. Ah, não, ela me abusou, ele me abusou. Ah, não, ele me deixou, me traiu, me bateu. Eu não sei o que aconteceu, mas eu estou aqui para te dizer que Deus não toma lados, minha irmã. Deus não toma lados. Não, pastora, eu não acredito, não. Eu não acredito. Você acredita que tem gente que pensa isso? Deus está no meu lado. Deus está do meu lado. Gente, Deus não toma lados. Quando você pede a justiça de Deus, olha só. Quando você ora assim, Deus, faz justiça. Faz justiça. Acredite, você vai ser o primeiro a passar no crivo da justiça de Deus. Eita! Tem gente que nem vai mais orar, né, sobre isso. Nós seremos os primeiros a passar pelo crivo da justiça de Deus. E você está pronto para essa conversa? Você está pronto para essa conversa? Sabe como você deve orar? Senhor, tem misericórdia dos meus ofensores, Senhor. Sabe como você deve orar? Como Estevão, que estava sendo apedrejado até a morte. Estevão olhou para o céu e disse, Pai,
perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Será que você tem coragem de fazer essa oração? Aquela pessoa que te abusou há mais de 20 anos atrás. Será que você tem coragem de fazer essa oração para aquela pessoa que pegou o seu marido e lhe traiu com o seu marido e dizer, pai, perdoa, ela não sabe o que está fazendo? Será que você pode dizer isso à pessoa que te ofendeu? Pai, perdoa, ela não sabe o que está fazendo. Ei, quem muito é perdoado tem misericórdia no seu coração e sabe que se uma pessoa que está errando contra você é porque ela ainda não conheceu o verdadeiro Cristo, que é reto, que é santo, misericordioso, amável. Você está entendendo? Mas talvez você não está pronto para essa conversa, porque o evangelho que você conhece é o evangelho da vingança. É o evangelho da vitória de sabor de mel. É o evangelho que estão pregando por aí, que não tem nada a ver com a Bíblia, porque a minha Bíblia diz o que eu vou ler para você, que diz assim o seguinte, ó. Mateus 6, a partir do 9. Vocês orem assim. Eita. Se você quiser sair da live, você já pode sair agora, porque agora o bicho vai pegar. Agora, aperta os cintos, porque agora você vai descobrir uma verdade que talvez nunca ninguém tenha dito a você até hoje. E aí a sua perspectiva sobre perdoar os outros vai mudar. E aí vai doer, minha irmã. Vai doer, mas vai te curar. Mas vai te curar. E Mateus 6:9 diz assim, vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como o céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Até aí tá ótimo, tá maravilhoso. Quer parar por aí, minha irmã? Quer parar por aí? Ainda dá tempo. E no versículo 12 continua e diz assim, perdoa as nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha só o que diz a oração. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. E aí eu vou te perguntar algo aqui esta manhã. Como você tem perdoado aqueles que têm pecado contra você? Como você tem perdoado as dívidas das pessoas com você? Porque assim como você tem perdoado o que fizeram com você, assim você será perdoado. Isso te causa paz ou te traz peso? Isso te causa paz ou te traz peso, minha irmã? Porque a Bíblia está aqui dizendo, Senhor, me perdoa como eu perdoo o meu ofensor. Como você tem perdoado? Porque existem pessoas que dizem assim, eu até perdoo, mas ele que não passe nem na minha porta. Isso não é perdão, minha irmã. Isso não é perdão. Quando você perdoa de verdade, você dá a oportunidade àquele que te ofendeu a te ofender novamente. Você sabia? É isso que Jesus faz conosco. Ele nos perdoa todos os dias, sabendo que amanhã, ao amanhecer, estaremos ali pecando novamente. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da graça de Deus. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, esse já pecou. Ou seja, eu tenho pecado, você tem pecado, não existe ninguém que não tenha pecado. E todos os dias ele nos perdoa. Aí chega você, bonitona, que nunca nem morreu na cruz e não quer perdoar alguém. Você não tem essa autoridade, minha irmã. Você não tem esse direito de não perdoar. I'm sorry, mas você não tem direito. Quando você escolhe a Cristo, todos os seus direitos foram colocados embaixo, para baixo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele trouxe um novo padrão do que é o reino. Mas a grande verdade é que talvez que você quer Jesus, mas você quer que o reino dele se modifique com o seu reino. E eu estou aqui para te dizer que é o contrário. Aquilo que você idealizou precisa ser modificado através da palavra e do reino do Senhor. E a Bíblia continua e diz assim, e não nos deixe cair em tentação, nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder,
a glória para sempre. Amém. E no versículo 14 continua: pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Pastora, você está querendo dizer que se eu não perdoar o meu irmão, se eu não perdoar o ofensor, se eu não perdoar o traidor, se eu não perdoar o fofoqueiro, se eu não perdoar aquela pessoa, você está me dizendo que Deus não vai me perdoar? Deus não vai te perdoar. Deus não vai te perdoar. Deus, ele não vai e ele vai permitir que você seja lançado no cárcere dos torturadores. A falta de perdão, ela só faz mal a você mesmo. Pastora, e a hipergraça que eu ouvi até aqui? Minha irmã, eu estou aqui para te dizer que Deus, ele não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Deus, ele não vai quebrar princípios porque você está quebrando. Deus, ele não vai quebrar princípio porque alguém fez muito mal para você. Deus não toma partido, minha irmã. Deus, ele não toma partido. A mesma pessoa que te ofendeu, se ela pede perdão aqui a Deus hoje, ela está perdoada. Se ela pede perdão a você, ela está perdoada. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus não toma partido. Deus não está tomando o teu partido. Me perdoa. Ele não está tomando o teu partido. Ele não está tomando o teu partido. Deus, ele ama a todos. E isso dói, né? Isso dói. E eu estou aqui para te dizer que você precisa fazer como Deus: amar a todos, perdoar a todos. Esse é o meu evangelho. I'm sorry, é o evangelho da Bíblia. Eu aprendi com a Bíblia. Não foi coach que me ensinou, não foi pastor de hipergraça, não foram essas pessoas que são erradas teologicamente, foi a Bíblia. E eu estou aqui para te dizer, a minha Bíblia diz, sem alteração, sem precisar de alteração alguma: se perdoares as ofensas uns dos outros, você será perdoada. Se não perdoarem as ofensas, você não será perdoada. Será que você tem a coragem de fazer essa oração aqui comigo hoje? Pai, perdoa as minhas ofensas, os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que têm pecado contra mim. Você pode fazer isso? Como você tem perdoado aqueles que têm te ofendido? Como você tem perdoado aqueles que te ofenderam, que te traíram, que te abandonaram? Como você tem perdoado esses que você diz que não merecem o seu perdão? Perdão é imperdoável o que ele fez. Como você tem perdoado aquela pessoa que tanto te fez mal, seja na infância, seja agora no casamento? Eu não sei. Eu não sei o que você carrega, mas o que eu sei é que você precisa liberar esse perdão hoje. O que eu sei é que você precisa entender que se você... deixa eu abaixar aqui. Que se você não perdoar, assim será tratado. A sua falta de perdão vai ser tratada da mesma forma com você. Porque Deus, ele não toma partido. Deus não toma partido. I'm sorry se eu estou terminando aqui com o seu conto de fadas, mas Deus, ele não toma partido. Será que você pode ser sincera hoje com você mesmo? E você talvez está dizendo assim: não, pastor, eu até perdoo, mas nunca mais eu quero falar com aquela pessoa. Se você perdoa essa pessoa assim, é a mesma forma que você está dizendo para Deus. Você está dando um manual para Deus dizendo assim: Senhor, me perdoa desta forma. É o que a Bíblia está dizendo. Me perdoa como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. Então, a forma que você perdoa alguém é um manual que você está dizendo para Deus assim: ó Deus, me perdoa dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Deus, eu até te perdoo, mas nunca mais fala comigo. Nunca mais eu quero te ver. Nunca... Você tá entendendo? É a forma que você perdoa que você vai ser perdoado. É a forma que você perdoa que você vai perdoado. Eu preciso repetir. A forma que você perdoa, você será perdoado. Ah, pastor, eu até perdoo, mas eu vou morrer falando mal dessa pessoa. Minha irmã, isso não é perdão. Isso não é perdão. Quando você perdoa alguém, você é como se você escrevesse uma carta de euforia. Livre estás.
livre estás. Será que você tem coragem de fazer isso, minha irmã? Quando você escreve essa carta de alforria para o seu ofensor, você acredita que está libertando ele, mas você está libertando você. Você está libertando você, minha irmã. Você está sendo livre. Quem está sendo livre é você. Você precisa hoje entender que a falta de perdão te torna um escravo. E a liberação do perdão te entrega uma carta de euforia que você libera o ofensor, mas quem está sendo liberto é você. Você está pronta para isso? Ah, não, pastor, eu não sinto que eu devo perdoar. Minha irmã, perdão não é um sentimento, não. Perdão não é um sentimento, perdão é uma escolha. É uma escolha. Se tem algo que eu tenho temor nessa vida, é a forma que eu perdoo alguém. Se tem algo que eu tenho temor nessa vida, é a forma que eu libero perdão para alguém. Quantas vezes, não foram poucas, foram muitas. Quantas vezes algum ofensor fez algo comigo, sabe o que eu fiz? Eu vou contar algumas histórias minhas, porque talvez isso vai te impulsionar a você ter um referencial e a você entender que você precisa se posicionar. E eu me lembro que eu tinha uma discípula e ela era muito querida do meu coração. E eu a peguei para discipular muito cedo, muito nova, e nós criamos um vínculo muito lindo de relacionamento. E eu me lembro que numa determinada situação, essa discípula fez algo muito doloroso comigo. Foi como uma traição, sabe? Foi muito doloroso, foi muito difícil para mim. E eu me lembro que o meu coração, ele ficou pesado e ficou triste, porque eu nunca imaginei que aquela pessoa que eu amava tanto podia fazer algo para me machucar. Sabe por quê, mulheres? Você não se machuca com alguém que você não ama. Alguém que você não tem relacionamento, você não vai se machucar. Quer ver um exemplo? Você, por exemplo, tá no sinal, tem uma pessoa pedindo esmola pra você. Você tá nesse sinal e a pessoa tá ali te pedindo esmola. E aí você não dá a esmola. E aí a pessoa diz assim, você é uma pessoa amarrada, uma pessoa que não me dá dinheiro, você é uma pessoa... E começa a te xingar de um monte de coisas no sinal. O que acontece? Você sai do sinal, a ofensa não entrou, você não ficou nem aí. Por quê? Porque você não conhece aquela pessoa, você não tem relacionamento, você não ama aquela pessoa. Então o que ela falou não diz nada pra você, não faz sentido pra você, não ganha espaço no seu coração. Entende? Talvez você saia dali só com um pouquinho de raiva, mas logo esquece e pronto. Talvez você saia dali pensando, que cara sem noção, eu não tenho obrigação de dar um dinheiro pra ele. Você sai dali pensando algo, mas você não guarda aquela amargura, você não guarda aquela mágoa, porque você não ama aquela pessoa, você não conhece aquela pessoa. Então nós só temos dificuldade de perdoar alguém que nós amamos. Nós só temos dificuldades de liberar perdão para alguém que nós amamos. Só ganha espaço para machucar o nosso coração alguém que nós amamos. E são justamente essas pessoas que o inimigo ele vai usar para nos ofender. Você tá entendendo? Então, essa discípula, ela me ofendeu muito. Ela fez algo que foi como uma traição, foi como pelas costas, foi muito doloroso. E eu me lembro que eu tava muito machucada. E orando por isso, dizendo, Senhor, tira isso do meu coração, E o Senhor disse, você vai ceiar com ela. Eu disse, Senhor, não me faça fazer isso não. Aliás, foi ela que errou contra mim. A gente sempre diz isso, né? Foi ela que errou contra mim. É ela que tem que pedir perdão. É ele que tem que vir pedir perdão. Afinal, eu sou o ofendido. Senhor, toma o meu partido. Deus não toma partido. E o Senhor disse, você vai ceiar com ela. Você vai até a casa dela. Você vai levar o pão e o suco de uva, e você vai lá dizer que você faz parte do mesmo corpo que ela e que não deve haver divisão entre vocês duas, e você vai pedir perdão. Eu disse, what? Deus, como assim? Não, Deus, o Senhor não tá entendendo. O Senhor sabe que foi ela que me traiu. E aí comecei a dizer a Deus como se Deus não tivesse visto tudo, né? Deus viu tudo.
Deus viu tudo, mas o perdão, quem se posiciona primeiro é o mais maduro. Quem se posiciona primeiro é o que é mais humilde. O perdão, quando você libera, ele fala mais sobre você do que sobre o ofensor. Você tá entendendo? E eu queria ser tão livre daquela amargura. Eu queria ser tão livre daquela dor que eu sentia. Que eu disse, ok, Deus, eu vou fazer isso. E o Senhor arranca tudo isso. Minha irmã, o perdão, ele cura. Eu me lembro quando eu cheguei na casa dela com o pão e o vinho e dizendo, me perdoa. Essa menina chorava e dizia, eu que errei contra você. Eu que pequei contra você. Ei, constrange. Será que você pode constranger alguém em amor? Será que você pode constranger alguém em amor? Olha, a minha mãe foi a minha faculdade sobre o perdão. A minha mãe já está no céu com o Senhor a levou para si, o Senhor a tomou há 1 ano atrás e meio, mas a minha mãe foi a faculdade de perdão. A minha mãe, ela ligou para a mulher que traiu ela. A mulher, ela era secretária da loja da minha mãe. E esta mulher, ela traiu a minha mãe com o meu pai. E ela fez muito mal à minha mãe. Muito mal, muito mal, muito mal. E eu vi a minha mãe ligar para esta mulher e dizer, eu te perdoo, você está livre, eu te perdoo, seja abençoada. E todos os dias a minha mãe orava por esta mulher, para que essa mulher tivesse um encontro com o Senhor Jesus, para que ela fosse salva. Foram 16 anos a minha mãe orando para que esta mulher tivesse um encontro com Jesus e ela fosse salva. Você tem ideia disso? Você tem noção do que é alguém orar por outro para que ela tivesse um encontro com Jesus e ela fosse salva? Alguém que muito lhe feriu, alguém que destruiu a sua família, alguém que foi o pivô para que isso acontecesse? Foi isso que a minha mãe fez. Esse é o verdadeiro evangelho. Você orar por aqueles que te ofenderam. Você liberar perdão para aqueles que te ofenderam. Você tá entendendo? Eu lembro que eu tive um líder que ele me fez muito mal. Ele me ofendeu muito. E ele era uma pessoa que nós confiávamos muito e nós rasgamos nosso coração para ele. Eu contei coisas muito íntimas para ele que ninguém sabia. Ninguém, coisas da nossa família que nós estávamos passando, dificuldades. Me despi. Eu dei uma chance para ser curada porque eu já não acreditava mais em líder algum. E quando ele chegou, eu dei uma chance de ser curada através da vida dele. E nós nos despimos. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente contou a todo mundo o que nós estávamos passando. Ele me despiu para todo mundo, contou todas as coisas que nós estávamos passando, dificuldades na nossa casa, no nosso casamento. E ele foi lá e contou para várias pessoas. Foi uma ofensa muito grande, porque era algo que eu fui em busca de ajuda e aquela ajuda se tornou a maior vergonha que eu já tinha passado. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito amargurada, muito triste, muito angustiada. E sabe o que aconteceu? A mesma coisa o Senhor disse, você vai ligar para Ele e você vai pedir perdão e vai liberar perdão. Eu disse, Deus, é nítido que Ele que precisa me pedir perdão. É nítido que foi Ele que errou e o Senhor sabe disso e eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi confiar nele. E o Senhor disse, filha, não é sobre ele. Eu estou tratando com você. E eu sinto essa manhã no meu espírito o Senhor dizendo a mesma coisa. Não é sobre ele, não é sobre o ofensor. Eu estou tratando com você, filha. Eu estou tratando com você. A forma que você perdoar, você vai ser perdoada. Sabe o que eu fiz? Eu liguei. Eu liguei para ele. E eu disse, olha, eu só quero te pedir perdão. Me perdoa. Me perdoa porque eu fiquei amargurada com você. Me perdoa porque eu fiquei triste. Me perdoa porque dentro de mim eu te maldisse. Sabe por quê? Porque eu não queria que Deus me perdoasse daquela forma. Você tá entendendo? Eu não queria. Gente, é tão bom você poder parar e dizer assim, ó. Eu não tenho dívidas com ninguém. A Bíblia diz, a ninguém devais nada, a não ser o amor.
Eu posso olhar para minha história e dizer, meu Deus, eu não tenho dívida com ninguém. Eu não tenho dívida com ninguém, a não ser o amor. Será que você pode olhar para sua história e dizer, eu não tenho dívida com ninguém? Eu não tenho pendência com ninguém. Já perdoei, já liberei perdão, já confessei, já fui lá, já... Pastor, e você está dizendo que agora... essa pessoa vai agora ficar dentro da minha casa, ter convivência. E existe alguns relacionamentos, sim. Como sua família, como seu pai, sua mãe, como suas irmãs. Existem essas pessoas que sim. Você precisa sim reatar o relacionamento, porque é família. Ah, não, pastor, aí é demais pra mim, porque aquela minha sogra... Ei, você sabe que a sua sogra é a pessoa que Deus mais usa para que você possa florescer com os frutos do Espírito Santo? A minha sogra é a minha escola, minha irmã. A sua sogra é a sua escola de treinamento para que você frutifique nos frutos do Espírito Santo. Não, pastora, eu não quero conviver com a minha sogra. I'm sorry. Se você não quer conviver com ela, o que é que a Bíblia diz? Assim serás. Assim será você e Deus. Assim será... Não, pastora, lê isso de novo pra mim. Lê isso de novo pra mim. Olha o que diz. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos devidos, dos nossos devedores. Você tá entendendo? Quero a distância da minha sogra. O Senhor está te dizendo, então, filha, I'm sorry, eu quero a distância de você. É isso que você quer? Você não quer isso. Você não quer isso. Eu quero a distância daquela mulher que fez isso. Não, minha irmã. Assim como tu perdoares, serás perdoada. Assim como tu perdoares, serás perdoada. E esta manhã, eu sinto que é uma manhã de cura. O Senhor está escavando dentro de você pessoas que você enterrou dentro de você há anos. E o Senhor está te dizendo, ei, filha, é hora de colocar para fora todo esse cemitério que está aí dentro de você, que você matou pessoas vivas. Você matou pessoas vivas dentro de você e o Senhor está dizendo, é hora de colocar para fora o cemitério. Talvez é por isso que você está sendo uma fonte de amargura. Você está sendo uma fonte de dor, de angústia, de depressão, de ansiedade, de gastrite nervosa, de problemas no coração. Eu não sei, mas o que eu sei é que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Lembra? Ele é fiel, Ele vai nos perdoar. E Ele é justo para nos perdoar da forma que nós perdoamos. Então hoje nós vamos escolher, mulheres, escolher perdoar da forma certa. E como é essa forma certa, pastora? Você vai liberar perdão e você vai pedir perdão. E você vai dar oportunidade para essa pessoa de quê, pastora? De errar com você de novo e de você perdoar de novo, porque é isso que Jesus faz. Todos os dias Jesus ele nos perdoa e nos dá a oportunidade de quê? De errar de novo. E nós vamos fazer o quê? Pedir perdão de novo. E Jesus vai nos perdoar e vai o quê? Nos dar a oportunidade de errar de novo. É isso. É essa graça verdadeira. Você peca, se arrepende e o Senhor nos perdoa. Você peca, se arrepende e o Senhor nos perdoa. Você tá entendendo? Mas aqui, a única forma que tem um limite da forma que Deus nos perdoa é quando não perdoamos alguém. Quando não perdoamos alguém, aqui tem um limite do perdão de Deus. E Ele está dizendo, eu vou te perdoar como você perdoar. Eu vou te perdoar como você perdoar. E hoje, esta manhã, minha irmã, eu oro para que o Espírito Santo, na autoridade do nome do Senhor Jesus, ele venha com a clareza dentro de você, nesse cemitério que você tem enterrado situações, que você tem enterrado pessoas, nesse cemitério que você tem carregado aí dentro de você há tantos anos, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, venha com uma luz. Ele acenda essa escuridão e ele coloque para fora. Coloque para fora tudo isso
Em nome de Jesus, porque existe um poder no perdão e o poder do perdão é te curar. O poder do perdão é te libertar. O poder do perdão é te restaurar. O poder do perdão é te reposicionar. O poder do perdão, ele vai te curar hoje, te libertar hoje. Esse fardo que você tem carregado hoje, até hoje, quando você liberar perdão, você vai ser completamente curada. Talvez a pessoa não mude. Talvez a pessoa seja orgulhosa e não queira o seu perdão. Não é sobre ela, é sobre você. Você está entendendo? Você precisa hoje se posicionar por causa de você. Não dá mais para você carregar esse peso. Não dá mais para você carregar esse cemitério dentro de você. Não dá mais para você carregar a morte. Não dá mais, porque o Senhor te fez para andar livre. O Senhor te fez para andar livre. Em nome do Senhor Jesus, que você libere agora os perdões que você precisa liberar. Que você libere agora aquilo que você tem enterrado por tantos anos e você perdoe. Você perdoe e libere perdão. Se for necessário, o Senhor vai te conduzir. Se for necessário, ligue para a pessoa pedindo perdão. Se for necessário, vá até a pessoa e peça perdão. Mas, pastor, ela que fez mal a mim. Eu não quero saber, o que eu quero saber é que eu vou ser livre. O que eu quero saber é que eu vou ser liberta. Você tá entendendo, minha irmã? Existe um poder no perdão de restauração de dentro para fora. Beba desse cálice do poder do perdão. Beba desse cálice da restauração, da autoridade do nome do Senhor Jesus. Seja curada esta manhã. Receba coragem, receba ousadia, receba esta manhã coragem para se posicionar. Receba esta manhã, em nome do Senhor Jesus, um espírito quebrantado e contrito e arrependido. Receba esta manhã clareza de como se posicionar e libere o perdão. Em nome de Jesus, libere. Libera os pesos, minha irmã. Libera isso que está preso na tua garganta, sabe? O que está preso na tua garganta que tem te sufocado. Isso é falta de perdão. Libera. Libera, sabe? Libera em nome de Jesus. Libera porque você vai ser livre. Quando você perdoa, você está sendo livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tem dívida com ninguém, não. Não tenha dívida com ninguém, não. A ninguém deva nada a não ser o amor. Não se aprisione a ninguém, não, por favor. Não se aprisione. Só se entregue a Cristo. Se renda a Cristo, em nome de Jesus. Quando nós terminarmos, eu quero fazer um pedido para você. Ore ao Senhor. Pede para Ele trazer à tua memória as pessoas que você tem carregado, as situações que você tem carregado e você não tem conseguido perdoar. E pede ao Senhor a estratégia que Ele quer que você tenha para que você perdoe essa pessoa, para que você finde esse ciclo, para que você encerre esse ciclo, sabe? Você tem andado em ciclo todos esses tempos porque você tem andado presa a situações e a pessoas, e você tem andado num ciclo de frustração, de reprovação, de dor e de amargura. Esse veneno só está fazendo mal a você mesmo. Então eu oro para que você tenha um tempo com Deus e que você receba coragem. E você receba entendimento e se posicione da forma certa. O perdão não é um sentimento. Você não vai sentir, minha irmã. Você não vai sentir. Não é um sentimento. O perdão é um entendimento e uma decisão. E hoje você já entendeu que você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, você não será perdoada. Amém? Que Deus te abençoe e te conduza em nome do Senhor Jesus. Você pode fazer um print e me marcar com a palavra-chave que Deus mais ministrou no seu coração, tá bom? Faz um print. Amo, minhas maravilhosas. Quero ver todo mundo perdoando, todo mundo livre, todo mundo liberto, mulheres libertas. E vamos esfregar na cara de Satanás que hoje nós somos livres. Em nome de Jesus. Amém. Amo vocês.